Nas profundezas da Capadócia, uma região da Turquia famosa por suas paisagens lunares e formações rochosas peculiares, jaz um segredo milenar, uma maravilha arquitetônica que desafia a compreensão moderna. Escondida sob a superfície árida, encontra-se Derinkuyu, uma cidade subterrânea tão vasta e complexa que a sua mera existência levanta questões que ecoam através do tempo. Como seria possível para uma civilização antiga, sem as ferramentas e tecnologias que hoje possuímos, escavar uma metrópole subterrânea capaz de abrigar 20.000 pessoas com todas as suas necessidades e as de seus animais? E, mais importante, por que alguém escolheria viver tão profundamente sob a terra, longe da luz do sol e do mundo exterior? Este mistério, selado por milênios, começou a ser lentamente desvendado, revelando uma história de engenhosidade, resiliência e talvez um medo profundo. A descoberta de Derinkuyu foi tão acidental quanto surpreendente. Em 1963, um fazendeiro local, ao tentar reformar sua casa, derrubou uma parede em seu porão, expondo uma passagem escura e estreita. Curioso, ele se aventurou pela abertura, descobrindo não apenas um pequeno cômodo, mas um intrincado labirinto de túneis que se estendia para o desconhecido. O que ele encontrou foi uma cidade inteira, esculpida na rocha vulcânica macia, com múltiplos andares que se aprofundavam cada vez mais na terra. A magnitude da engenharia e do planejamento era estonteante. Salas de estar, cozinhas comunitárias, estábulos para gado, adegas, poços e até mesmo igrejas e escolas. Tudo interligado por um sistema de túneis e escadas. Era evidente que esta não era uma simples caverna, mas uma obra monumental, meticulosamente projetada para sustentar a vida. A vida sob a terra em Derinkuyu era uma existência de sacrifício, mas também de segurança. As casas eram esculpidas diretamente na rocha, mantendo uma temperatura constante e agradável, independentemente das condições climáticas na superfície. Cozinhas equipadas com fornos de barro e chaminés que se estendiam por dezenas de metros até a superfície para dispersar a fumaça de forma discreta. Os estábulos, localizados nos andares superiores para facilitar o acesso e a ventilação, abrigavam os animais essenciais para a sobrevivência. O sistema de ventilação era uma maravilha à parte, com milhares de poços de ventilação estrategicamente distribuídos, garantindo ar fresco em todos os níveis. A água, vital para a vida, era fornecida por poços que se conectavam a lençóis freáticos, alguns deles tão profundos que os invasores não conseguiriam envenená-los. A necessidade de uma existência tão reclusa era clara. Proteger-se de perseguições religiosas e das constantes invasões que assolavam a região da Capadócia ao longo da história. À medida que as ameaças externas cresciam, a comunidade de Derinkuyu era forçada a se aprofundar ainda mais em seu refúgio subterrâneo. A luz do sol tornava-se uma memória distante, trocada pela segurança das entranhas da terra. O ar, antes fresco e abundante, parecia mais pesado, carregado com a tensão crescente. As primeiras rachaduras na coesão social começavam a surgir. O confinamento, outrora um escudo, tornava-se agora uma fonte de irritação e claustrofobia. Contudo, a engenhosidade humana para a sobrevivência não tinha limites. O sistema de defesa de Derinkuyu era tão engenhoso quanto a sua própria construção. Enormes pedras de moinho circulares, pesando até meia tonelada, podiam ser roladas para selar as entradas dos túneis, bloqueando completamente o acesso dos invasores. Buracos estratégicos no centro dessas pedras permitiam que os defensores, do lado de dentro, lançassem lanças ou atirassem flechas nos inimigos. Além disso, a cidade estava repleta de armadilhas e passagens secretas, projetadas para confundir e desorientar qualquer um que ousasse penetrar em suas profundezas. Os construtores de Derinkuyu eram mestres em proteger seu povo, transformando a própria terra em uma fortaleza impenetrável.
Mas, apesar de toda essa engenhosidade e planeamento meticuloso, algo ainda mais sombrio e inesperado se esconde nas profundezas de Derinkuyu, um segredo que testaria os limites da confiança e da resiliência humana. A convivência de 20.000 almas sob a terra, em Derinkuyu, era um feito notável de organização e resiliência. Cada dia era uma dança delicada entre a necessidade e a adaptação. As famílias compartilhavam espaços, os recursos eram racionados com rigor e a união contra o inimigo comum era o cimento que mantinha a estrutura social. Crianças nasciam e cresciam sem nunca ter visto o sol, seus olhos adaptados à penumbra constante, suas vidas moldadas pelos corredores e câmaras da cidade subterrânea. Laços familiares e comunitários forjaram-se com uma intensidade rara, cada um dependendo do outro para a mera sobrevivência. A vida em Derinkuyu era um testemunho da capacidade humana de se adaptar e de encontrar propósito, mesmo nas circunstâncias mais extremas. No entanto, a pressão constante de recursos limitados começou a corroer a fé. O ar, antes um símbolo de vida, agora parecia carregado de sussurros de desconfiança. As reservas de grãos e água, embora generosas, não eram infinitas. Em meio à crescente ansiedade, surgiram vozes carismáticas, prometendo soluções e um futuro mais seguro. Entre eles, um homem chamado Kyle se destacava. Engenheiro-chefe, responsável pelos intrincados sistemas de ventilação e água, Kyle era admirado por sua inteligência e sua aparente devoção ao bem-estar da comunidade. Contudo, sob a fachada de benevolência, Kyle abrigava uma ambição desmedida, uma sede de controle que o consumia lentamente. A semente da discórdia, plantada por sua mente astuta, começou a germinar nas mentes dos mais vulneráveis. Kyle, com seu conhecimento íntimo dos segredos de Derinkuyu, começou a manipular informações. Compartimentava dados sobre as reservas de alimentos, exagerava as ameaças externas e criava uma atmosfera de medo e dependência. Ele formou uma facção leal a si, composta por aqueles que se sentiam negligenciados pelos líderes tradicionais ou que simplesmente ansiavam por uma fatia maior do poder. Com promessas vazias de acesso privilegiado a recursos e uma posição de destaque em um novo regime, Kyle tecia sua teia, conquistando a lealdade de muitos. Ele argumentava que a liderança atual era fraca e indecisa, incapaz de proteger Derinkuyu de seu destino iminente. A tentação do poder, uma serpente sibilante, encontrou um lar fértil em seu coração. A traição de Kyle foi consumada em uma noite escura, quando a superfície estava coberta por uma tempestade implacável, abafando qualquer som que pudesse denunciar seu ato. Em um dos níveis mais profundos, onde poucos tinham acesso, ele abriu uma passagem secreta, um túnel de serviço conhecido apenas por alguns engenheiros, diretamente para as mãos dos invasores que há muito sitiavam a entrada principal. O choque e a desilusão varreram a comunidade como uma onda gelada, quando os gritos de guerra ecoaram pelos corredores, não vindo de fora, mas de dentro. A verdade se revelou em flashes de terror. O inimigo estava dentro das muralhas de pedra, guiado por um dos seus. As consequências da fenda foram catastróficas. O caos irrompeu em Derinkuyu. A invasão, facilitada pela inteligência de Kyle, foi brutal e rápida. Muitos foram capturados, outros tombaram em uma defesa desesperada e desorganizada. Alguns, os mais ágeis e sortudos, conseguiram escapar para as seções mais profundas e inexploradas da cidade, onde a escuridão era ainda mais densa e o ar mais rarefeito. A confiança, antes o pilar daquela sociedade subterrânea, desmoronou em pedaços, quebrando a unidade que os mantinha seguros. A traição de Kyle não apenas dividiu Derinkuyu, mas revelou um segredo ainda maior sobre seus verdadeiros construtores e o propósito final da cidade, um mistério que os sobreviventes teriam que desvendar para entender o que haviam perdido.
e o que ainda poderiam salvar. Os sobreviventes da invasão, um grupo heterogêneo de famílias e guerreiros, reagruparam-se nas partes mais profundas de Derinkuyu. A escuridão era uma constante, mas agora era também um aliado, escondendo-os dos invasores que ainda patrulhavam os níveis superiores. A resiliência do espírito humano brilhou nas faces cansadas, mas determinadas. Crianças outrora acostumadas à segurança dos andares superiores, agora se aninhavam mais perto de seus pais, que, por sua vez, encontravam força na promessa de um futuro, mesmo que incerto. Novas lideranças emergiram, não por ambição, mas pela necessidade. Homens e mulheres comuns, inspirados pela memória dos caídos e pela simples vontade de proteger os seus, assumiram a responsabilidade de guiar o grupo. Entre eles estava Elara, irmã de Kael. Consumida pela vergonha e pela dor da traição do irmão, ela sentia um peso insuportável no coração. Elara, uma talentosa arquiteta que havia trabalhado com Kael no projeto de expansão dos níveis mais baixos, embarcou em uma busca pessoal pela redenção. Ela precisava entender o que havia transformado seu irmão, o brilhante engenheiro, em um traidor. Sua jornada a levou aos cantos mais esquecidos da cidade, onde os segredos mais antigos de Derinkuyu estavam guardados. Ela esperava não apenas encontrar respostas, mas também uma maneira de reverter o erro que Kael havia cometido, de alguma forma, purgar a mancha que ele havia deixado em seu legado familiar e na comunidade. A busca de Elara a levou a uma confrontação final, não com Kael, que havia desaparecido após a invasão, mas com o líder dos invasores, que se estabelecera nos níveis superiores. A batalha estratégica dentro dos túneis de Derinkuyu foi um testemunho da engenhosidade de seus construtores. Elara, com seu conhecimento íntimo da arquitetura da cidade, transformou os corredores estreitos e as câmaras escuras em armadilhas mortais. Ela usou o complexo sistema de ventilação para criar correntes de ar que desorientavam os inimigos e os sons para amplificar os gritos de guerra de seus próprios guerreiros, aterrorizando os invasores. As pedras de moinho, antes usadas para selar a cidade do mundo exterior, foram agora empregadas para bloquear passagens e esmagar os inimigos. Foi uma vitória amarga, conquistada com perdas significativas, mas a essência da comunidade, a chama da esperança, foi preservada. Após a vitória, enquanto os sobreviventes começavam a reconstruir, Elara fez uma descoberta que mudaria para sempre a compreensão de Derinkuyu. Em uma câmara secreta, oculta atrás de uma falsa parede, ela encontrou registros antigos, tábuas de pedra e pergaminhos que revelavam a verdadeira origem e propósito da cidade. Derinkuyu não era apenas um refúgio para perseguições e invasões, era um repositório de conhecimento, uma arca para um futuro distante. Seus construtores originais, uma civilização ainda mais antiga e avançada, previram um cataclismo iminente na superfície e construíram a cidade para preservar o conhecimento e a própria semente da civilização. Os mistérios de engenharia, os sistemas de ventilação que poderiam sustentar dezenas de milhares de pessoas, eram parte de um plano maior, de uma visão que transcendia gerações. Com essa revelação, um novo amanhecer surgiu para os habitantes de Derinkuyu. A reconstrução da comunidade foi impulsionada por um novo propósito e uma compreensão mais profunda de seu lugar na história. Eles decidiram emergir, não como uma sociedade derrotada, mas como guardiões de um legado, prontos para compartilhar o conhecimento preservado, mas também para alertar o mundo sobre os perigos do esquecimento e da ambição. A mensagem de Derinkuyu era clara. A resiliência humana é inabalável, e a verdadeira proteção não vem apenas de paredes de pedra, mas da força do espírito humano e da união. A cidade de Derinkuyu permanece como um testamento à engenhosidade, resiliência e aos mistérios da história humana. Ela nos força a refletir sobre o que realmente nos protege,
as estruturas físicas que construímos ou a força inquebrável do espírito humano e a capacidade de superação. E enquanto exploramos suas profundezas, a pergunta persiste: o que mais permanece escondido sob a superfície da Terra, esperando para ser descoberto e nos revelar os segredos de um passado que molda nosso presente e futuro?